Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Kaoma de Geografia e nesta aula a gente vai falar sobre a formação do clima relacionado à temperatura. Em aulas anteriores, nós vimos que o clima é formado por elementos e fatores climáticos, por essa combinação. Nesta aula a gente vai ver como que a temperatura ela vai influenciar a característica climática de um lugar. Bom, a temperatura, que é esse estado térmico, de um lugar, de uma pessoa, de um objeto, ela está relacionada à quantidade de luz e calor do Sol, que aquece a superfície terrestre de forma irregular, ocasionando diferenças térmicas em todo o nosso planeta. Como a gente pode observar essa imagem aqui, onde o Sol ele emite a radiação, E essa radiação, ela não chega de forma, certinha, igual em todo o planeta. Ela vai chegar em diferentes tamanhos, diferentes incidências solares no nosso planeta Terra. E quando eu tenho um elemento climático chamado temperatura associado a um fator climático chamado latitude, eu vou ter aí a identificação de determinados lugares, que apresentam temperaturas mais altas ou temperaturas mais baixas no meu planeta Terra. É a partir dessa relação que eu identifico se um lugar está localizado em uma região quente do planeta ou em uma região fria. Vamos ver aqui o exemplo. A latitude, gente, é justamente essa distância que determinado lugar está da linha do Equador, do paralelo principal, que corta o nosso planeta Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. A partir do momento que eu consigo localizar a faixa de latitude, ou seja, a localização de um lugar, eu também consigo localizar se esse lugar ele está numa região de faixas quentes ou faixas frias do planeta. E essa localização ela é super importante para eu determinar se aquela região vai ter um clima mais quente ou um clima mais frio. Se estiver, por exemplo, mais próximo da linha do Equador, esse lugar tende a ter um clima mais quente. Se um lugar estiver localizado mais próximo à região polar, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, eu vou ter aí uma tendência de climas mais frios. Então, a partir da latitude, eu identifico a característica térmica de um lugar. Agora a gente vai ver qual é a relação que existe entre a temperatura e o fator climático altitude. Bom, a altitude é a distância vertical entre um ponto da superfície terrestre e o nível do mar. Bom, e essa altitude ela vai influenciar diretamente a relação com a temperatura de um lugar. E essa relação temperatura e altitude vai ser uma relação inversa. Quanto maior é a altitude, menor é a temperatura. E o contrário também é verdadeiro, tá, gente? Quanto maior é a temperatura, logo você vai ver uma menor altitude. Vamos ver os exemplos das imagens. Na imagem à sua esquerda, você vai ver aí um relevo como se fosse um relevo mais íngreme, montanhoso, e você vai ter aí essas camadas, que representam diferentes níveis de altitude, tá, gente? E observa só que os níveis mais baixos, eles representam temperaturas mais elevadas, mais quentes. E conforme você vai aumentando de nível, aumentando a distância vertical de um ponto da superfície
ao nível do mar, né, que é 0 altitude, você vai ter aí as temperaturas diminuindo, né? Conforme você aumenta, menor é a temperatura. Você observa pelo nível aqui do termômetro, né? Chega aqui ao nível 0. Já na imagem à sua direita, você vai observar já um esquema de lugares, né? Cidades. Aqui você vai ter, por exemplo, Santos, que fica a uma altitude, né? Em São Paulo, no estado de São Paulo, que fica a uma altitude aproximada de 2 metros. Você vai ter São Paulo, a capital, né? Que fica numa altitude aproximada de 800 metros. E Campos do Jordão, que fica a uma altitude aproximada de 1.700 metros. Essas altitudes estão relacionadas ao nível médio do mar, tá? É a distância que esses lugares estão em relação ao nível médio do mar. Se você for observar as temperaturas que cada lugar apresenta, você vai observar uma diminuição dessa temperatura conforme aumenta a altitude. Por exemplo, Santos apresenta uma temperatura local de 22 graus. Já São Paulo apresenta uma temperatura de 20 graus. Aqui você já observou uma diferença de 2 graus aí, né? E Campos do Jordão você vai ter uma temperatura de 18 graus. Observa que quanto maior é a altitude de um lugar, né, menor é a temperatura. Então, a altitude ela influencia na temperatura de um lugar, ok? Existem autores que falam que a temperatura diminui, né, em média de 0,6 graus Celsius a cada 100 metros de altitude. Então, a gente observa que existe sim uma diminuição da temperatura conforme aumenta a sua altitude. Bom, agora nós vamos ver, né, como que a temperatura ela se relaciona com o fator climático maritimidade e continentalidade. Maritimidade e continentalidade estão relacionadas com a interferência da proximidade ou distância de um determinado lugar com relação às grandes quantidades de águas, tais como oceanos ou mesmo os mares. A água, então, ela é um elemento fundamental para a gente entender como que esse efeito de maritimidade e continentalidade vai ocorrer na temperatura. Bom, as grandes massas de água possuem a característica de reter o calor dos raios solares por mais tempo que o solo. Então, observe, a água ela tem uma capacidade de se aquecer, né? De reter o calor diferente do solo, da terra, tá? Porém, a água ela demora mais para se aquecer e para perder o calor, diferente da terra, do solo, que tem uma capacidade mais rápida para aquecer e perder calor. E dependendo da sua localização, você vai ter aí uma influência direta dessas massas de água na temperatura do lugar, que eu coloquei aqui como distância do mar. Se você está numa localidade que é próximo do mar ou de uma região oceânica, você vai ter uma diferença aí de temperaturas, né? Altas no dia e baixas na noite. Ou seja, essa diferença nós chamamos de amplitude térmica, tá? Que é a temperatura maior do dia com a temperatura menor da noite. Você vai tirar essa diferença. Se você estiver observando essa diferença em um lugar próximo do mar, de áreas oceânicas, você vai ver que essa diferença é baixa, que nós chamamos de baixa amplitude térmica. Não vai ter muita variação, tá, de temperatura, então vai apresentar uma temperatura mais assim amena. Já em localidades que se encontram distantes do mar, elas tendem a apresentar uma diferença entre essas temperaturas máximas e mínimas no dia. Ou seja, você vai ter aí uma maior amplitude térmica. Então, gente, amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima do dia, tá?
Então, se você está longe do mar, vai ser o que? Maior a essa amplitude. Se você está próximo do mar, você vai ter uma menor amplitude. O que isso significa para a temperatura? Se você está próximo do mar, você vai ter uma temperatura mais amena. Se você vai estar longe, né, mais para o interior do continente, você vai ter aí uns picos máximos e mínimos, de repente, num dia de temperatura. Observa como o mar ele influencia nessa capacidade, nessa dinâmica térmica de um lugar. Por isso, o fator maritimidade é a proximidade ou não com o mar. Ao mesmo tempo, você tem o fator continentalidade, né? Que se está muito para o interior do continente ou não, porque isso também vai influenciar na temperatura. Aqui nós temos um esquema que mostra muito bem essa dinâmica da maritimidade e continentalidade influenciando na temperatura. Em regiões litorâneas, geralmente a gente observa que venta bastante, né? Você tem bastante volume de chuva, formação de nuvens. Isso tudo, gente, porque ela está próxima de grandes massas d'água, tá? Agora, em regiões que são mais para o interior do continente, onde você está mais afastado de áreas, né, com essas grandes massas oceânicas, você vai ter uma influência diretamente aí desse continente na temperatura, onde o dia pode ser muito quente e a noite pode ser bem fria, como acontece nos desertos, tá? Então, esse esquema é mais para a gente entender que existe sim essa relação do fator maritimidade e continentalidade na temperatura, influenciando na baixa amplitude térmica em cidades litorâneas, como exemplo aqui, e na grande e alta amplitude térmica, como em regiões exemplificadas aqui no deserto.